Olá pessoal, aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou convidar você a deixar o seu like, seu dislike, se inscrever no canal, acionar sininho, todo aquele blá 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 do YouTube que você já sabe e que ajuda pra caramba. Se puder indicar para outras pessoas, falar, pô, aquele professor lá conta umas histórias muito loucas, legal, ele indica os negócios meio velhos, já que passou, ele meio tá anacrônico no canal dele. Pode assistir de novo, com as dicas de observação aqui do canal, ou pode assistir pela primeira vez, vai saber, né? Tem um monte de gente aqui que fala. E assim, preciso de uma ajuda de vocês. Assistiu o vídeo, deixa o like lá, por favor, porque o like ajuda a indicar o canal, aumentar aí uma série de loucuras do algoritmo do YouTube. Para quem não sabe, o YouTube tem umas coisas dele aqui, que eu já expliquei antes, mas uma dessas é a visualização, o like, o comentário. Isso faz com que o videogame aqui do YouTube funcione de uma maneira mais profícua para mim. Hoje no Eu Recomendo documentário, série documental, chama Quebra Tudo, a história do rock da América Latina, da Netflix, que é muito legal. Eu vou ser sincero, eu não manjo muito de rock da América Latina. Eu sou um cara fechado no universo do inglês, coisas da Europa, banda que canta em norueguês, tipo de black metal e tal, e o rock nacional. Então, eu assim, foi muito interessante ver, eu conheci algumas pessoas, tipo Fito Paz, o Garcia, tinha Molotov, com as coisas mais novas, assim, mas eu, sinceramente, eu descobri muita coisa, passei a prestar muita atenção, vou prestar mais atenção em algumas coisas, Maná, né, que é uma banda que eu gosto pra caramba, assim, mas a maioria das bandas eu não conhecia, não tinha ideia, assim, né? Apesar de eu achei que fosse falar de algumas bandas que eu já tinha assistido que não apareceram, mas aí foi uma opção do diretor aí do documentário. São 6 episódios. Opa! Tomei uma Coca-Cola aqui, sorry. Ainda bem que saiu por cima, né? Na verdade, não devia ter saído por lugar nenhum, né, na frente das câmeras. Sorry. E é interessante, assim, porque como que eles amarraram? Então eles vão contar desde o começo da história do rock na América Latina, lá no comecinho dos anos 60, com influência de Elvis, que é uma história muito parecida com o rock brasileiro, tá? Você vai ter meio que uma jovem guarda deles, as bandas que faziam cover, e todo um processo de identificação com é legal, você vai ver várias, e assim, esse documentário ele vai falar do México até a América do Sul aqui, então você vai ter, na verdade você vai falar do movimento na Espanha, porque vai influenciar o mercado espanhol, né? Vai falar de bandas mexicanas, argentinas, uruguaias, chilenas, peruanas, colombianas, né? E aí como é que eles vão amarrar essa série? Eles vão contando os períodos históricos, porque eles vão mostrar como que a política, principalmente da América Latina, interferiu no movimento artístico e desenvolvimento até estético. Por exemplo, quando tem a Guerra das Malvinas, na Argentina, o rock estava embaixo. Por quê? Os movimentos... Então assim, eu estava falando lá, então vai vir as bandas, começam as bandas fazendo versões em espanhol de clássicos da música internacional. Então tem muitos caras que vão lá dar depoimento, principalmente do começo, os tiozãos, muito louco, é legal. Você vai ver que eles têm o Serguei deles lá, eles têm os Barão Vermelhos da vida. É muito... Você vê que essas coisas estão acontecendo concomitantemente na história de vários países, e cada um reagiu de um jeito. Mas os caras falaram porque eles não sabiam que aquelas músicas eram em inglês. Eles achavam que aquelas músicas tinham sido criadas em espanhol, porque os caras pegavam as versões e faziam em espanhol, em vez de cantar em inglês, como aconteceu muito aqui na Jovem Guarda no Brasil.
E aí você vai ter assim coisas como ah, aí você vai ter essa história, né, do desenvolvimento do rock. Aí você vai ter os golpes que vão acontecendo, os movimentos estudantis, principalmente no final dos anos 60. Como que isso vai interferir, como que o rock, eles vão entrar com uma ideia jovem, né? E aí o jovem envolvido na política, se manifestando, principalmente no final dos anos 60, onde você tem essa ideia que eu já falei no vídeo do Hair, né? Que é o Across the Universe, que são as pessoas, que são os jovens tentando se manifestar através da música, que vê esse novo movimento cultural. E aí, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, que houve uma repressão muito grande, aqui você vai ter, por exemplo, em 68 no México, a polícia matando a galera assim numa praça. Você vai ter os governos do Chile, da Argentina, é, do Uruguai, sendo financiados e tendo golpe militar, por exemplo, como que o golpe militar perseguia essas pessoas, a proibição, então o rock vai para o underground, os problemas econômicos decorrentes disso, então você nunca tem mercado. E aí o que eu estava falando, por exemplo, como que essa questão política é muito doida, assim. Na Argentina, quando tem a Guerra das Malvinas, e eles perdem a Guerra das Malvinas, o rock estava totalmente em baixa, porque ele era associado a essa questão da juventude, de uma coisa rebelde, né? E a Argentina baixa uma lei que não pode mais fazer música em inglês. E aí o rock vai voltar para poder entrar em voga, porque os caras veem uma brecha porque eles compunham em espanhol, né? Então você vai ter essa resposta, aí vai ter um boom de novo no rock argentino. Eles vão ter um caso lá de uma casa de show que morreram 175 pessoas, que foi igualzinho o lance da Kiss aqui, os caras com um sinalizador dentro de um lugar fechado e o bagulho pegou fogo. Igualzinho a história da Kiss. E foi antes da Kiss. Tá? As coisas uns 8 anos antes da Kiss. Ou seja, aí eles vão mostrar como que isso vai interferir. Então cada plano político, abertura política e como que isso vai refletindo no rock. Por exemplo, no México, eles tiveram um Woodstock deles lá. E tinha uma banda chamada Peace and Love, que os caras fazendo um show, tipo, um negócio bem Woodstock mesmo, bem. Foi em 71. É, bem precário. E aí o cara começa a gritar coisa contra o governo, os caras proibiram o rock na Argentina, no México. Então, por exemplo, os caras no México, quando eles queriam fazer show, essas coisas, eles juntavam num lugar, no submundo, assim, nos porões, botava a banda para tocar e chegava o exército, prendia a galera, batia em todo mundo. Na Argentina acontecia a mesma coisa. No Chile vai ter uma das bandas lá que o cara vai colocar assim. O irmão dele foi morto pela ditadura, sumiu, o cara nunca mais viu o irmão dele, assim, de uma das bandas importantes. Só entender o rock aqui. Eles vão pegar rock dentro de uma coisa que a gente pega meio do rock pop nacional nosso, tá? Vai ter uma ou outra banda de heavy metal, mas no geral vão ser bandas de pop rock, esse rock ele começa a se transformar numa coisa. Tem hora que você vai ter uns flirts lá com o punk, é legal o new wave deles, que você vê que tem uma grande influência europeia, mas você vê que tem muita coisa aqui do Brasil também, assim. Então é muito parecido com o que a gente viveu. É meio estranho. Assim, eu como não curto muito, eu não conheço muito, às vezes me causava uma certa estranheza, mas estranheza gostosa, no sentido de ver, pô, legal, até dá vontade de ouvir. E aí você vai ver uma outra coisa interessante que eles abordaram, que é a questão de dar uma cara para a música. Então você vai ver esse movimento dessas bandas que vão acontecendo. Vai ter um produtor da Argentina que ele vai acabar trabalhando com todo mundo, assim, vai ser um cara meio genial na coisa. Você vai ter umas coisas meio a cor do som, né? Coisas bonitas.
Tem uma parte que ele conta quando vai chegar a ditadura no Chile, que eles falam num cara chamado Javier Ibarra, que tem um documentário só dele aqui na Netflix, aqui na Netflix, não, na Netflix. Eu estou me contratando na Netflix, não estou ganhando nada. Que vai contar só a história dele, que ele foi morto, ele era um cara que falava da revolução, que tinha ideias socialistas, e no dia que foi dado o golpe no Chile, ele foi preso, e ele foi executado nesse dia no ginásio, e cortaram as mãos dele, e deixaram isso bem registrado. Por quê? Porque ele era um violonista também. Então era a ideia de simbolicamente acabar com a música do cara, com a representatividade que ele tinha. Então é fantástico, dê uma olhada assim, e aí você vai vendo, então eles começam a mesclar coisas das regionalidades, e é interessante, uma coisa que eu não tinha uma ideia, como a América Latina que fala espanhol, ela é interligada com o mercado só. Eles vão falar da MTV latina, que vai ter um papel grande nisso. Mas então é interessante, uma banda que estourava no México, ela vinha fazer show aqui na Argentina e tinha o mesmo reconhecimento, banda da Colômbia, porque eles, em função da língua, eles acabaram criando uma diversidade cultural e um intercâmbio muito interessante que a gente, às vezes, é meio preconceituoso aqui e acaba não percebendo esse movimento que está acontecendo literalmente do lado da gente e a gente está fechado no nosso. Porque nós aqui no Brasil temos, infelizmente, a gente paga muito pau pro exterior americano, europeu, e a gente às vezes acaba desconsiderando o que está aqui do nosso lado, que é uma cultura muito rica. Então eu recomendo Quebra Tudo, a história do rock latino-americano. Muito legal o seriado, e vale legal. Vale legal. Vale a pena você ver, porque é bem legal. Vale legal. Para a gente retomar essa história, né? E no Brasil você vai ter uma história concomitante aqui. A gente viveu coisas parecidas, né? Do ponto de vista de como a política interferiu nessa história e como interfere até hoje. O poema de hoje é Antigamente. Quando começamos a usar com uma certa frequência a expressão no meu tempo ou antigamente, é um claro sinal de que o pretérito perfeito passa inevitavelmente a ocupar o lugar do futuro na escrita do livro da vida, cujo papel de protagonista cederá lugar ao de coadjuvante. É muito interessante essa pegada que tem no seriado, porque como ele vem de forma cronológica, então você vai vendo que pessoas que deram o depoimento vão ficando para trás no documentário e vão cedendo espaço para as novas gerações que vão construindo a história. Mas vira e mexe, eles voltam para falar dos movimentos novos. Então é muito legal esse reconhecimento que eles fazem do passado para o presente e do presente para com o passado. Então é uma série que ficou muito legal e a gente vive isso. Eu, por exemplo, estou no Antigamente, eu estou contando histórias para as gerações futuras que estão aqui, né? Acho que parte do processo de envelhecer e de crescer, né? A próxima geração, por mais estranha que ela esteja, ela vai ter que nos superar e tocar em frente e envelhecer para dar chance e espaço para as novas. Meu sobrinho, o Brenoso, estava aqui, né, no dia dele de ficar aqui no final de ano, e ele adora cachorro quente. Então, então cada dia vem um, né? E aí eu faço o que eles gostam, as coisas que eles vão curtir, aí a gente vai brigar. E aí eu fui fazer o cachorro quente para ele que ele gosta e tal. Aí ele olhou e falou assim, ô tiozão, ele falou, tiozão, ô tiozão, você tem mussarela aí? Eu falei, tenho. Experimenta pôr para você ver e põe o cachorro e põe a salsicha quente com o cachorro quente, como fica boa. E realmente ficou muito gostoso, assim. Aí ele com maior orgulho assim, e aí, não fica bom, tiozão? Eu falei, ficou, cara, ficou bom demais. Então é muito louco que você tem essa coisa
desse conflito de gerações, mas que ao mesmo tempo eles estão querendo também mostrar pra gente, a gente precisa ter a cabecinha aberta pra... Hoje eu tô com a cabeça do Slipknot, velho da minha idade, antigamente reclamava do Slipknot. Futuro, mano, você tem que estar pronto pra ele. Eu sou um cara que eu procuro estar antenado, tem coisa que eu não tenho saco ainda, né, mas eu procuro estar antenado pra botar mussarela no cachorro quente. Grande abraço, beijão pro Breno. Às vezes ele assiste os vídeos do canal, então Brenoso, beijos do tio pra você. Deixa o seu like, seu dislike, a gente vai se vendo aí em mais vídeos e doideiras em geral. Tchau, tchau.